com o nosso coração alegre na Tua presença, Senhor querido e poderoso. Neste momento, ó Pai querido e amado, o Teu servo estará nos trazendo a Tua palavra, Pai. Abençoa a vida dele, Senhor, sei com ele, Pai. E nos ajude também a sermos receptivos pela Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, assimilar e guardar a Tua palavra no nosso coração, Pai. Como diz o salmista, para que não venhamos a pecar contra Ti. Usa o Teu servo, Senhor. Aleluia. Com bênçãos para a nossa vida, trazendo a Tua palavra aos nossos corações agora. Desde já te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Podem assentar-se, por favor. Eu vou pedir para o Leandro me ajudar e trazer o pedestalzinho aqui para mim. Pode ser, Leandro? Pode. Muito bem. Podem sentar-se, irmãos. Eu quero agradecer ao convite, né, que mais uma vez o Davi me formulou para estar com os irmãos. Eu me sinto sempre muito bem, irmãos, em estar com vocês aqui na Oscar Pereira. E eu tinha que me sentir bem mesmo, só vocês me convidam para pregar. Então, se eu me sentir bem, onde é que eu vou me sentir bem, né? A Geninha ainda veio dizendo: pois é, eu não te convido para pregar, porque será? Eu disse: ah, Geninha, isso está. Eu acho que é isso que eu sempre disse, não é? Eu acho que sim. E eu tenho esse cacuete, mas eu não me perdoem. Acho que viu? Tem uma ciência. Muito obrigado, daí daqui eu assumo. Pode ficar tranquilo. Os irmãos já estão muito claros. Então, irmãos, é um prazer estar aqui para falar a respeito desse tema tão maravilhoso, que é a oração do Pai Nosso, esse trecho que me coube, essa parte que me tocou, né? Por vontade do irmão Davi, que é a sexta petição. Nós vamos ao Evangelho de Mateus. Todos estão me ouvindo? Os irmãos me ouvem? Amém. Nós vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos começar no versículo 9. Nós vamos ler toda a oração. E depois nós vamos reler o trecho que vamos tratar essa noite. Os irmãos encontraram? Mateus, capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos reler o verso 13, que é a sexta petição, que diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixes cair em tentação. Quero começar essa noite, irmãos, lendo para vocês aqui a 127ª pergunta do Catecismo de Heidelberg. Eu não sei se vocês leram no começo da mensagem, então eu vou ler só a primeira pergunta, a pergunta e a resposta. Pergunta de número 127. Qual é a sexta petição? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, somos tão fracos que, por nós mesmos, não podemos subsistir por um só momento. E além disso, os nossos inimigos mortais, o diabo, o mundo e nossa própria carne, nos tentam continuamente. Por isso, pedimos que o Senhor nos sustente e nos fortaleça pelo poder do seu Espírito Santo, a fim de que neste combate espiritual não sejamos derrotados, mas possamos fortemente resistir aos nossos inimigos até que finalmente alcancemos a vitória total. Nós estamos, irmãos, diante do modelo de oração que Jesus nos forneceu. Os irmãos já viram a respeito da paternidade divina, os irmãos já viram
a respeito da necessidade, da evidente necessidade que nós temos de reconhecer que Deus é o Senhor e é Rei do universo, é o Senhor soberano. Vocês já viram aqui que todas as coisas devem ser conforme a vontade soberana de Deus. Ela é boa, ela é amável, ela é perfeita. Vocês já viram que existe necessidade de perdoar a outros para obter perdão de Deus. E aqui existe vocês trataram um problema que, graças a Deus, eu tratei com vocês, porque é complicado, né, irmãos? É uma declaração muito forte chegar na presença de Deus e dizer assim: Deus, me perdoa como eu perdoo a quem me tem ofendido. É bem difícil, né, irmãos? Em algum lugar. Bom, enfim. É uma coisa bem difícil de se fazer, porque pedir é fácil, mas chegar diante de Deus e fazer uma declaração dessas é bem difícil. Finalmente nós estamos diante da sexta petição. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em primeiro lugar, nós vamos ver, irmãos, o que seria para nós aqui nesse texto a tentação. A palavra tentação, eu não sou muito de uso do palavreado grego, porque eu não domino, né? Então é tudo bem estudadinho, bem copiado, né? Para não dizer nenhuma bobagem. Mas é interessante que nós vejamos isso, porque mais adiante nós vamos ver como essa palavra foi usada em outro texto. A palavra grega para tentação é peirasmos, ou peirasmos, tem um significado de prova, teste, no sentido de caráter, no sentido de firmeza de fé, no sentido de fé firme em Deus. Esse, basicamente, é o seu significado. Nesse sentido, a tentação é uma situação, um sentimento que põe à prova a firmeza de nosso relacionamento com Deus e a sua palavra. A tentação não é algo que deve ser deixado de lado, é algo perigoso, mortalmente perigoso. Pois é por meio da tentação, irmãos, que nasce o pecado, como disse o apóstolo Tiago. A cobiça dá à luz, apóstolo Tiago não, Tiago, o meio-irmão do Senhor. A cobiça dá à luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. A cobiça é a tentação, o desejo desenfreado. Quando a tentação nos sobrevém e nós damos lugar à tentação, e quando esta gera o pecado consumado, vem a morte. É interessante, porque isso está de acordo quando Jesus falava do adultério, por exemplo. Jesus disse assim, se um homem Jesus falando sobre o mandamento, Jesus disse, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cometerás adultério. E Jesus diz, qualquer um que cobiçar uma mulher e a desejar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Ou seja, qualquer um que se sentiu tentado por uma mulher, comete pecado de adultério. Mas isso não significa literalmente que o pecado de adultério foi consumado. Ou seja, nós estamos em constante pecado de pensamento, de desejo, de más intenções. Mas, pela graça do Espírito Santo, pela graça de Deus, nós podemos aplicar a palavra em nossa vida e nós não damos consumação ao pecado. Porque a consumação do pecado gera a morte. É por isso que nós encontramos muitos crentes por aí que vivem o dia inteiro dizendo, Jesus, misericórdia, Jesus. Eu sou um desses, eu peço misericórdia. Quando determinadas coisas vêm, e não só na questão da lascívia, mas também na questão da ira, na questão da inveja, na questão, enfim, todas as áreas que vocês possam imaginar. Vem um sentimento, né? O mundo, o diabo e a nossa carne estão sempre ali, né? Soprando. Se aquela figura do anjinho e do demôniozinho que ficam no ombro soprando coisas na mente das pessoas é um pouco alegórica demais e medieval, ela bem que poderia ser literal, porque o diabo é um assoprador de porcarias nas nossas orelhas. Porque o que ele quer é sujar o nosso coração. Então nós estamos sempre ali, nessa batalha, nessa luta, tentando enfrentar as tentações. Negligenciar os perigos da tentação, irmãos, nada mais é do que soberba espiritual, e não passa de tolice.
Eu ouvi uma vez de um cristão antigo já, ele disse assim, eu não tenho mais tentações. Eu não tenho mais tentações. Eu pensei, nossa, acabou de incorrer em pecado de orgulho, mas não sabe. Que esse pecado nem teve tentação, né? Ele veio direto assim. Por quê, irmãos? Porque muitos cristãos se acham super santos. Eles negligenciam a tentação. E muitas vezes, por isso que quando nós ouvimos escândalos de pessoas que nós não imaginávamos que determinadas coisas poderiam acontecer, nós ficamos chocados e dizemos, como tal pessoa podia cometer tal ato? Como uma pessoa assim pode descer tão baixo? Como uma pessoa assim que andou com Jesus pode abandonar a caminhada da fé? Muito provavelmente, irmãos, essa pessoa, esse cristão, negligenciou as tentações que o cercavam. Bem provável ele achou que fossem coisas pequenas, coisas de somenos, né? Coisas tolas, né? Então, é tolice. Soberba espiritual e tolice. E essa soberba espiritual e essa tolice são sinais claros, evidentes, de uma espiritualidade superficial e imatura. Então, se nós estamos sendo acossados por tentações, nós devemos clamar ao Senhor. Se Jesus disse a nós que nós deveríamos orar para não cairmos em tentação, irmãos, é porque a tentação não é algo simples, não é algo que nós devemos negligenciar. E é isso que nós vamos ver essa noite, um pouquinho sobre a tentação e depois um pouquinho sobre o mal. Em primeiro lugar, relacionado também à tentação, irmãos, o que nós podemos ver é que o próprio Senhor Jesus foi tentado. Vamos voltar ali a Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Toda vez que eu sou convidado para pregar aqui, irmãos, eu passo semanas de angústia. Eu vou confessar isso para vocês. Porque o irmão Davi gosta de uns textos bem bons, porque a palavra de Deus é toda boa, mas ele gosta de uns especiais. E aí ele me convida e aí eu fico com aquela coisa na cabeça. 2 horas da manhã eu estou olhando para o teto do meu quarto, assim, dizendo, Jesus, como é que eu vou tratar isso? É assim, irmãos. Mas vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Na sua obra vicária, na sua obra substitutiva, ou seja, em substituição de nós, passava também a prova da tentação. Jesus, como Cordeiro Imaculado de Deus, passou pela prova da tentação. Sofreu a tentação. E as circunstâncias pelas quais Jesus sofreu a tentação são as circunstâncias pelas quais nenhum de nós jamais passou e não passará, porque o Senhor passou por nós. Ele foi tentado
diretamente por aquele que tem o nome de tentador. A personificação da tentação, o diabo tentou a Jesus. E não o Senhor ressurreto, o Rei da Glória. Tentou a Jesus, o homem, ao Cristo encarnado, ao nosso Adão substituto. Então, que presunção seria a nossa, irmãos, em pensar que somos imunes aos ataques do inimigo, aos ataques do diabo. Aquele que é chamado de um adversário, tentador, a serpente, teve a audácia de se opor a Deus no céu. Ele tentou ao Senhor. Por óbvio, ele atacaria também a igreja de Cristo e os eleitos de Deus. Com suas artimanhas, ele tenta impor aos crentes derrotas espirituais. E Jesus, aqui nós podemos ver que ele foi tentado em 3 esferas. Ele foi tentado a colocar os desejos naturais acima da vontade de Deus. Isso é uma sutileza, irmãos. Uma sutileza do diabo. Porque querer o pão, quando você está com fome, não é um pecado em si. Se eu estou com fome, é pecado querer pão. Mas querer isso, mais do que querer fazer a vontade de Deus, é um terrível pecado. Por isso que Jesus disse que aquele que ama pai, mãe e filhos mais do que a mim, não tem parte do meu reino. Porque mesmo que as coisas sejam naturais, mesmo que as coisas sejam desejáveis, mesmo que as coisas não sejam pecaminosas em si, amá-las mais do que amar a Deus, a sua palavra, é sim um pecado. É sim transgressão da lei de Deus. E foi isso que o diabo quis fazer com Jesus. Porque Jesus foi ao deserto para jejuar. Jesus foi ao deserto para consagrar a sua vida, para preparar-se para o sacrifício que ele apresentaria diante de Deus. E o diabo, com a sua artimanha, queria que Cristo quebrasse aquilo. Queria que Cristo fizesse um milagre transformando pedras em pães. Com o único intuito de esfregar na cara do diabo que ele podia fazer. E com o intuito de fazê-lo desobedecer, porque ele havia sido levado ao deserto pelo Espírito. Muitas vezes nós queremos tanto determinadas coisas, que humanamente olhando são naturais, mas que estão em desacordo com a vontade de Deus para a nossa vida, ou que estão ocupando o lugar que seria de Deus em nossa vida. E como diz o ditado, que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode ocupar, qualquer entulho que nós colocamos nesse vazio não o preenche. E como o próprio Deus diz que não reparte a sua glória para ninguém, Deus não senta no trono do nosso coração e deixa o diabo ou as coisas sentarem aos seus pés. Ou o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, ou Ele não está lá. Simples assim. Jesus foi tentado pelo diabo a soberba espiritual. A soberba espiritual tem sido ensinada pelos falsos mestres e pelos falsos profetas. Quando o diabo disse, olha, te atira daqui porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Pode te jogar do pináculo, te joga daqui. Eles vão ver o milagre maravilhoso dos anjos de Deus vindo, te apanhando nos ares e te pousando na terra com suavidade. O diabo queria um milagre extraordinário. O milagre da soberba espiritual. Colocar Deus contra a parede. Como nós vemos muitos fazendo, né? Não, Deus tem que fazer porque está escrito. Olha, irmãos, a frase Deus tem que, ela não existe no vocabulário divino. Deus não tem que nada. Tudo o que Deus fez foi porque quis. Cristo veio não porque tinha que vir, Cristo veio porque quis. Deus entregou seu filho porque quis. Jesus foi à cruz porque quis. O cutelo de Deus, ao contrário do cutelo de Abraão, não parou no ar. Ele foi até o final e imolou o seu próprio filho por amor de nós. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Então Jesus também passou por essa tentação de mostrar o seu poder soberbo espiritual.
E Jesus foi tentado também pelo diabo, pela vanglória do mundo, pelo louvor dos homens e pela riqueza da terra. Nos curvarmos à vanglória do mundo, as coisas que o mundo nos apresenta, nada mais é do que prostrar-se diante do próprio diabo, do próprio Satanás. Porque essa era a condição. Olha, eu te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Quantos cristãos estão prostrados diante do inimigo por coisas materiais, por aplausos, por elogios? Quantos pregadores estão prostrados diante de Satanás por igrejas cheias, por dízimos gordos, por mansões, por carros importados, por jatinhos? Muitos, muitos. Mas aqueles que vão andando e chorando e levando a boa semente, um dia receberão a verdadeira recompensa do Senhor. Bendito e louvado é o nome de Jesus. Isso nos mostra que Jesus pode compadecer-se, irmãos, das nossas tentações, porque, como diz Hebreus 4,15, Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Aleluia. Por isso que Jesus disse: olha, quando vocês orarem, vocês vão chegar na presença de Deus e vão dizer: Pai, não me deixa cair em tentação. Não me deixa, Pai, cair nas tentações. Não me deixa, Pai, cair nas minhas fraquezas. Não deixa, Pai, que as debilidades da minha própria natureza pecaminosa me joguem na lama espiritual. Me tragam de novo, me arrastem novamente para o charco do pecado e da imundície. Pai, segura a minha mão. Por isso que o corinho antigo aqui ele diz: Pai, segura a minha mão, tenho medo de cair. Pai, segura a minha mão. Pai, segura a minha mão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura a minha mão. Aleluia. Tudo aqui é passageiro. O Senhor Jesus é um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele venceu o diabo. Ele venceu o diabo com o uso correto da palavra de Deus. A cada coisa que o diabo dizia, Jesus dizia: mas também está escrito. Também está escrito. Não deixemos que o diabo use a palavra de Deus para nos enganar, para nos levar para o erro. Não, vamos fazer como Jesus, vamos usar a palavra corretamente. Porque a serpente, desde Adão, ela tem tentado e tem distorcido as palavras de Deus para afastar os homens do seu Criador. É isso que o diabo tem feito. Por isso que existem pessoas terrivelmente frustradas, entristecidas. Por isso que existem crentes que estão lutando e não têm mais esperança de clamar a Deus, porque foi dito a eles um falso evangelho. Foi-lhes dito que Deus estaria ao seu lado em todos os momentos, mas não lhes disseram que algumas vezes Deus estaria ao seu lado no vale da sombra e da morte. Foi-lhes dito que Jesus venceu o mundo, mas não foi-lhes dito o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia! Eu venci o mundo. Jesus venceu também uma tentação que não foi aqui diretamente o diabo que fez, mas foi mais adiante. Jesus venceu a tentação da carne. E aqui é interessante nós lembrarmos que Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Jesus tinha a natureza humana, mas santa, sem pecado. Mas quando estava no jardim do Getsemane, diante de toda a dor, diante de toda a culpa do pecado dos homens sendo lançada sobre si, quando ele estava suando gotas de sangue, ele orou ao seu pai e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, Pai. Mas não seja o que eu quero, mas que seja como tu queres. Jesus venceu o medo.
Jesus venceu o medo da dor terrível. Nós temos medo. Nós também temos medo. Nós temos medo da aflição, nós temos medo da dor, nós temos medo das mazelas da vida, nós temos medo, e é natural que tenhamos medo, mas que entreguemos tudo na mão de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam o Senhor. Jesus venceu isso por nós, Jesus venceu esse medo por nós. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Ainda sobre a tentação, nós podemos ver que Deus não nos tenta. O Senhor Deus não nos tenta, ainda que nos prove. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4, e depois 12 e 15. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago capítulo 1. Verso 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A palavra aqui, irmãos, provação, do verso 2 que nós lemos, por isso que eu disse que eu utilizei lá no início a palavra, é a mesma palavra tentação no original que nós encontramos em Mateus 6,13. E isso é interessante, porque aqui ela está traduzida como provação. Já a palavra prova, do verso 12, é outra, é dakmion. E ela significa aquilatar. Ela tem a ideia daquela verificação que se faz no metal, que se fazia nas moedas antigas para ver a qualidade do metal, a veracidade do metal, o peso do metal. Então o que nós estamos vendo aqui é que Tiago, ele está confirmando de que as lutas são uma espécie de tentação, nos versos 2 a 4. Mas para que não houvesse nenhuma confusão na igreja, no verso 12 ele está dizendo: olha, mas essa não é a tentação do pecado, porque essa não vem de Deus, porque Deus a ninguém tenta para o pecado. Mas ainda que Deus não tente a ninguém para o pecado, Ele, em nossa tentação, Ele verifica a qualidade da nossa fé nele. E esse é um mistério que eu não sei explicar para vocês. Mas quando estamos na luta, tentando vencer, tentando deixar que a santidade do Espírito Santo tenha frutos em nossa vida, o Senhor está ao nosso lado e está conosco, verificando o que nós vamos fazer. Qual é o nosso passo próximo? Qual é o nosso próximo passo? E é como se Deus andasse ao nosso lado e dissesse: eu estou aqui, pede a minha ajuda, tu é fraco, pede a minha ajuda, eu te fortaleço, te serve do Espírito Santo que habita em ti, Ele está aí para te santificar, Ele está aí para te ajudar, Ele está aí para te dar forças e te fazer resistir. E todas as vezes que nós resistimos a uma tentação da carne, e todas as vezes que nós resistimos a uma provação do mundo, quando o mundo nos ataca como igreja, nós somos aperfeiçoados. É como se nós fôssemos um ouro um pouquinho mais purificado a cada provação. Bendito e louvado é o nome do Senhor. É óbvio que Deus não tenta ninguém. Deus é todo poderoso. Se Deus resolvesse tentar alguém, quem é que sobreviveria à tentação vinda da parte de Deus? Ninguém.
Afinal de contas, os calvinistas nos ensinam que nós não conseguimos resistir à graça porque ela é a graça divina. E é uma verdade. Em terceiro lugar, é nosso dever lutar contra a tentação. Mateus capítulo 26, versículo 21. Os irmãos estão compreendendo? Eu sei que estão. Vocês são uma igreja muito inteligente. É 41, não 21. Jesus estava no Getsemane, passando por aquela provação, sentindo os terrores da cruz antecipadamente, e ele pega os seus discípulos que fiquem ali e orem com ele. Quando ele volta, eles estão dormindo. Nós estamos dormindo. Então Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos resistir à tentação por meio da oração e da vigilância. Depois de ensinar aos discípulos a forma e o conteúdo de uma oração adequada, que é o que vocês estão vendo na oração do Pai Nosso, se vocês lerem os versos anteriores, a partir do verso 5 do capítulo 6 de Mateus, vocês vão ver que Jesus ensina também a forma da oração, não só o seu conteúdo. Jesus reafirma aqui agora para os discípulos, quase no final do seu ministério terreno, que sem oração e vigilância, que seria a comunhão com Deus e um constante estado de alerta, não será possível resistir às tentações. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse o espírito está pronto, irmãos, deve nos dar a ideia de que a salvação está completa e efetivada. Não existe mais da salvação para Jesus fazer por nós. Ele já nos salvou. Nós somos nascidos de novo. Nós somos lavados pelo seu sangue. Mas a carne é fraca. A natureza, as inclinações para o mal, para o pecado, ainda continuam em nós. Ainda continuam nos fustigando. Ainda continuam nos oprimindo. Ainda continuam nos tentando. E é nosso dever resistir à tentação através da oração e vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E Jesus já tinha ensinado a eles: olha, quando vocês orarem, vocês vão orar assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós devemos resistir, é nosso dever lutar contra a tentação por meio da oração e da vigilância e também fugindo das nossas debilidades. Essa história, irmãos, de fazer das nossas fraquezas a nossa força, só funciona para coaches, né? Autoajuda. Então você vai lá, paga R$200, o cara falar para você durante 2 horas e meia que das suas fraquezas você tem que tirar força. Isso só vale para atingir meta de venda, irmãos. Para vencer o pecado, nós temos que nos agarrar com Jesus. Nos agarrar na palavra de Deus. E nós devemos fugir das nossas debilidades. Fugir das nossas fraquezas. Fugir das coisas que nos podem arrastar para o pecado novamente. Alcoólatras não devem ter bebida alcoólica em casa. Viciados em drogas não devem passar por biqueiras onde se vende drogas. Viciados em prostituição não devem passar por pontos de prostituição na cidade. Viciados em adultério não devem ficar flertando com as colegas de trabalho ou com os colegas de trabalho. Cleptomaníacos não devem cuidar das tesourarias das igrejas ou do serviço. Nós devemos fugir dessas situações. Os irados não devem fazer artes marciais. E nem ficar muito perto de pessoas que são irritantes para ele. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2:22,
para que Timóteo fugisse das paixões da mocidade. Esse é um conselho muito específico para Timóteo. É um conselho para um jovem pastor. Um jovem pastor deve afastar-se das paixões inerentes à juventude. Mas mesmo sendo um conselho específico para Timóteo, ele pode ser ampliado. E ele pode ser usado de uma maneira mais geral para todos os crentes. Nós devemos fugir das paixões carnais, do amor ao dinheiro, da fama, da lascívia, do poder, da vaidade e da vanglória. Cada etapa da vida, irmãos, tem as suas paixões. Cada um dos seres humanos tem as suas próprias características e com as suas características tem as suas próprias debilidades. E dessas debilidades nós devemos fugir. Fugir. Evitar. Nos defender. Nos precaver. É como ir ao centro de Porto Alegre e andar com o celular na orelha. Você está pedindo para ser roubado. É como conhecer uma fraqueza sua e viver brincando com ela. Você está pedindo para cair em pecado. Você está pedindo para que a tentação venha e trague você. E o diabo é sujo, fedorento. Nós estávamos na escola bíblica e um irmão perguntou para mim como é que Adão e Eva sabiam que estavam nus após terem comido o fruto proibido. Porque mesmo tendo comido o fruto proibido, não havia uma ideia de nu para eles. Então, a Bíblia não diz, eu vou deduzir, que depois que eles comeram, o diabo olhou para eles, vocês estão pelados, vocês estão nus, Deus vai chegar aí no jardim, vocês estão nus, estão em pelo. Talvez a serpente até estivesse usando uma capinha, não sei. Isso é Diegos capítulo 1, versículo 1. É analogia, irmãos, é analogia. Como dizia a minha avó, o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Então nós devemos fugir dessas situações, irmãos. Nós não devemos nos colocar nessas situações. Nós devemos fugir. Não, mas agora em Deus eu sou forte. Então fique em Deus e foge das situações. Fique em Cristo e foge das situações. Fica com a palavra e foge das situações. E ora e vigia. Nós podemos orar. É nosso dever lutar contra as tentações. Porque nós podemos orar confiantes, pois Deus nos ajuda em nossa fraqueza. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Lá em Obadias. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia! Nós não servimos um Deus que não se compadece de nós, irmãos. Nós não servimos um Deus que não se compadece das nossas fraquezas. Nós não servimos um Deus que está alheio às nossas debilidades. O nosso Deus não é um dos deuses da mitologia. Os deuses da mitologia gostavam de ver os seres humanos sofrendo, padecendo. Segundo a mitologia, os deuses eram sempre maus, vaidosos, arrogantes. O nosso Deus é bom, amoroso, ainda que seja plenamente justo e plenamente santo. Não, de forma alguma, tolere o pecado. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos ajuda nas nossas debilidades. Ele nos ajuda nas nossas dificuldades. Por isso Jesus disse, olha, orem ao Pai nosso que estás no céu e peçam para que Ele livre vocês das tentações. Livra-nos das tentações. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mais uma vez nesse texto se reafirma o que está dito em Tiago, que as tentações são humanas.
Mas Deus, nosso Pai que está no céu, nosso bondoso Pai, não permite irmos além das nossas forças e sempre nos dá um escape. O Senhor é o refúgio bem presente, é o socorro na hora da angústia. Aleluia, glória a Deus. Segunda parte, irmãos, voltemos a Mateus. Eu já estou me caminhando para o final. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra mal pode tanto representar o mal de maneira geral, as coisas ruins, desagradáveis, as desgraças, as intempéries da vida, aquelas coisas que, como diz Provérbios, acontecem a todos os homens que estão debaixo do sol, inclusive nós. Pode também referir-se a o mal, o maligno, o inimigo. Ele é a própria personificação do mal. Foi Lutero que disse que nós temos três tentações ou tribulações: a carne, o mundo e o diabo. As pessoas estão fazendo chacota do diabo. As séries de televisão pintam o diabo como um cara bonitão, bem-humorado. Não como os religiosos, pedantes. Ele é bonito, ele é bem-humorado, ele é descolado. Então, ele é sempre uma figura que não é tão má assim. E enquanto isso, o diabo vai engodando a todos, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, quando nós oramos, nós devemos pedir que Deus nos livre do mal, que Deus nos proteja, que Deus nos ajude, que Deus esteja conosco. E isso é uma coisa, irmãos, muito interessante. Numa dessas madrugadas, quando eu refleti a respeito disso, eu me lembrei que algumas vezes em que eu tinha necessidades e que eu queria pedir as coisas ao Senhor, e eu me lembrava da necessidade de outro irmão. E muitas vezes, isso não é nenhuma crise de bondade ou coisa parecida, muitas vezes, irmãos, eu fiquei com vergonha de chegar na presença de Deus e pedir determinada coisa, porque ela parecia pequena demais, ela parecia muito frívola, muito simples, muito singela. Chegar na presença de Deus e pedir determinada coisa. Mas eu refleti a respeito do que disse Jesus aqui na oração do Pai Nosso, quando Ele nos diz para pedirmos o pão de cada dia e para nós pedirmos que Deus nos livre do mal. O fato, irmãos, de o nosso irmão estar sofrendo mais do que nós, não impede que o nosso sofrimento, a nossa dificuldade nos traga aflição, nos traga sofrimento, nos traga tristeza. E como Deus nos trata todos da mesma maneira, e como Deus nos trata todos individualmente como seus filhos, nós devemos chegar em sua presença sempre que tivermos uma necessidade, uma dificuldade, uma fraqueza, uma ansiedade, uma tristeza, e contar para o nosso Pai, contar para o nosso Deus, contar para o nosso Senhor. Nós devemos pedir que Deus nos livre do mal. O primeiro mal que nós devemos pedir é que Deus nos livre do próprio diabo. Ele não é essa figura do seriado. Ele não é essa figura alegrezinha, com piadas legais, sacadas ácidas que nos fazem rir. Não, isso só acontece lá no seriado. Ele é terrível. Ele é assassino. Ele é homicida. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É interessante, irmãos, que até mesmo muitas vezes nós lembramos desse texto para lançar sobre Cristo toda a nossa sociedade, mas nós quase sempre nos esquecemos do verso seguinte, que diz que nós lançamos sobre Cristo a nossa sociedade, porque o diabo, como um leão que ruge, está procurando a quem possa tragar. Está procurando crentes debilitados pelas suas próprias ansiedades, pelo pecado, pela tristeza, pela mágoa, pela fadiga espiritual, para pegar esses crentes raquíticos e os devorar vivos. Vocês já viram Discovery Channel? Vocês já viram um leão atacando uma presa? Ele procura manter a presa viva o máximo de tempo possível enquanto ele come. Essa é a figura aqui. Ela é terrível. Esse é o diabo. Ela é assombrosa, ela é assustadora. Ela é de dar arrepios. Porque o diabo, ele gosta de crentes cambaleantes. Ele gosta de meios crentes, que na verdade não são crentes. Ele gosta de cristãos, assim, que esses são presas fáceis, mas esses ficam sendo mordidos pelo diabo e mandados de volta para a igreja, para ver se eles arrastam mais alguns. Que o Senhor Deus permita que nós sejamos revestidos pelo poder do Espírito Santo e que nós possamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, as pequenas, as grandes, as maiores, as menores, para que nós possamos ser consolados pelo Espírito Santo. Aleluia! Aquele que é chamado de Consolador, aquele que não está longe, aquele que habita em nós. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Nós devemos pedir que o Senhor nos livre do mal. Nós devemos pedir que o Senhor nos livre de nossa própria inclinação carnal. Mateus 15, 19, Jesus diz aos discípulos que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do seu coração, porque Jesus diz: do coração procedem os maus desígnios. Nós devemos pedir a Deus que nos livre do mal que está em nós, para não darmos lugar à tentação, porque de nós procede o mal, porque nós ainda estamos inclinados, e todo o bem que nós fazemos, como disse Tiago 1,17, toda boa dádiva e bem perfeito vem lá do alto, desde o Pai das luzes. Aleluia. Então o bem que nós fazemos não é nosso, que nós podemos assinar embaixo dizer isso é nosso, é só o mal, é só a inclinação mal. O bem vem de Deus. Nós devemos pedir ao Senhor que nos livre do mal, o mal que vem do mundo, porque o mundo odeia a Cristo. Jesus, na sua oração, que é a chamada oração sacerdotal, ele orou e disse: Senhor, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Porque o mundo me odiou a mim, e o mundo odiará eles também, porque eles não são do mundo. Aleluia. Essa é uma declaração linda de Jesus. Nós não somos do mundo. Jesus, em sua oração pelos crentes, deixa evidente que até aquele grande dia em que nos encontraremos com o Senhor, e estaremos para sempre com Ele, é necessário que fiquemos no mundo. Nós somos a igreja de Deus, a coluna e firmeza na verdade. Bendito e louvado é o nome do Senhor. E ainda que o mundo nos odeie, nós devemos ficar firmes, porque Deus nos ama em Cristo Jesus. Aleluia. E nós devemos pedir a Deus que nos livre do mal. Então, irmãos, concluindo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 2, 1 a 3,
E ele diz aos crentes que eles devem orar pelas autoridades e devem orar para que vivamos vida tranquila e mansa. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Deus não é um sádico que gosta de ver o sofrimento dos seus filhos. Não obstante a isso, nós cristãos também somos atingidos pelo mal, resultado da corrupção do ser humano. Desviados dos caminhos de Deus, os homens fazem mal a si e aos seus semelhantes. Nós somos alvos do diabo, do inimigo, do adversário. Aquele que anda em derredor, como nós vimos. Tudo que ele precisa é ativar as nossas próprias mazelas pecaminosas e usá-las para nos destruir, nos fazendo pecar. Nós somos instruídos pela Escritura a buscarmos a Deus em oração. É isso o que é essa passagem, esse trecho da oração do Pai Nosso. É Jesus dizendo aos discípulos e a nós: orem, orem, orem. Mateus, se nós começarmos lá de Mateus 5, um pouco antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus ensina os discípulos também a como orar. A visão que Jesus diz ali: olha, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu Pai que vem em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. A visão aqui é de uma audiência secreta com o Pai eterno. Antes de ensinar a oração do Pai Nosso, que é uma espécie de conteúdo básico da oração correta, ele diz aos discípulos como orar. Não como os fariseus nas praças, nas esquinas, mas em secreto. Então aquela oração, irmãos, que nós fazemos enquanto nós dirigimos, aquela oração que nós fazemos enquanto nós lavamos a louça, né? Eu não sou muito lavador de louça, mas enfim, outras atividades, aquelas orações que nós fazemos enquanto estamos fazendo outras atividades, elas estão chegando diante de Deus. Mas Jesus está dizendo que nós devemos chegar na presença de Deus, exclusivamente na presença de Deus. E é isso que está faltando aos crentes. Ah, mas eu oro, irmão, eu levo 1h30 para chegar no centro para trabalhar, eu vou orando no ônibus. Quanto tempo faz que você não fecha a porta do seu quarto e fica 20 minutos na presença de Deus? A oração que Jesus está ensinando aqui é como ligar para o Pai e dizer: Pai, eu preciso conversar, eu posso ir aí? Que um pai amoroso vai dizer: a hora que tu quiser, filha, pode vir. É essa a visão. Em secreto com Deus, nós podemos pedir as coisas mais simples, como o pão diário. Podemos fazer declarações mais ousadas, como a que Jesus ensinou: me perdoa assim como eu perdoo. Porque ali diante de Deus, a sós, a sua presença, diante do nosso Pai, aquele que vem em secreto, aquele que está em secreto e vê o secreto do nosso coração, diante de quem nós não podemos esconder nada, ali nós podemos chegar e dizer para Deus: Deus, eu não tenho forças para perdoar. Deus, eu não tenho forças para resistir. Pai, eu não tenho forças para prosseguir. Ali nós podemos contar como somos falhos e como somos grotescos em seguir os maravilhosos ensinamentos do nosso Pai, do nosso Deus. Ali nós estamos com o nosso Pai. Jesus nos convida, irmãos, para que em seu nome confiemos na sua intercessão e cheguemos diante de Deus para adorar, para bendizer, para confessar e para declarar a Ele as nossas dificuldades. É diante de Deus e não em conversas frívolas, quer virtuais, quer reais, que os crentes abrem o seu coração e são amparados, ensinados e transformados pelo Senhor. Nem vamos ficar de pé, irmãos. Eu vou passar a palavra para vocês. Pode orar conosco. Posso orar? Então vamos orar, irmãos. Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Nós estivemos por esses momentos diante da Tua palavra. A Tua palavra é santa, Senhor. A Tua palavra é bendita. A Tua palavra é imutável. E nós, na verdade, somos pecadores e merecedores de tal graça, Senhor. De tal salvação. Verdade, Pai. Dessa bendita e maravilhosa oportunidade de estarmos na Tua casa, reunidos como Teu povo, diante da Tua santa palavra, aprendendo do Teu Espírito Santo. Na
verdade, nós não somos merecedores disso, Senhor. Mas nós te agradecemos porque, apesar de não sermos merecedores, Tu nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Tu nos dá a oportunidade de chegarmos à Tua presença. Senhor, cada servo, cada serva Tua, Senhor, que está nesta igreja, nesta noite, cada filho, cada crente, cada homem, mulher, jovem,